Então vamos começar então, né? Eu quero saudar a todos com um ótimo dia, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um. É uma alegria, gente, é uma alegria muito grande poder receber vocês nessa live, um privilégio enorme, poder conversar, bater um papo descontraído com duas pessoas que tenho muita admiração, que é o pastor Leônidas, que vocês veem aí no vídeo, e o reverendo Isaac, onde nós falaremos sobre o cânon e a pastoral, né, a escritura e ministério, perspectivas de como o Antigo Testamento ele é apresentado pela Bíblia de Estudo Ecumênica, que é conhecida como a Bíblia TEB. Provavelmente o pastor reverendo já está com as suas Bíblias aí, né? Mostra aí, pastor Leônidas. Você está com ela a postos aí, não? Estou com a minha tab aqui, ó. Aí, ó, o reverendo já está com a dele. Antepenúltima. E qual é a edição de que ano, reverendo? Essa daqui é a última, saiu agora, acho que 2000, né? 2020? 2000, e essa daqui é a tab mais antiga, ela que eu tenho e uso, né? E essa aí do Também. senhor, pastor Leônidas, é de que ano? Qual a edição dela? A minha é uma... 94, essa daqui. Ah, de 94. Eu tô com aqui também de 94 também. A minha também é de 94. Muito boa. A nova é de 2020, né? 2020, né? Lançada pela Loyola. Eu vi ela pela capa. Lançada pela Loyola com novos textos de tradição ortodoxa. Ó, o Leônidas está com a aqui. Que bom, gente. Então, essa live, pessoal, ela é parte de um... Tô ouvindo. Perfeito. Ok. Bom, pessoal, até essa live ela é parte de um projeto acadêmico, né? E o nosso objetivo é exatamente compreender os aspectos dessa canonicidade, né? Sem esgotarmos o assunto. Obviamente, nós não vamos ter o tempo disponível para nós falarmos um pouco mais ou além desse próprio tema, né? Que é muito rico e abrangente. Então, de fato, é um assunto muito amplo e muito interessante, tendo em vista temos muitos materiais para o nosso aprendizado a nível científico e teológico, né, podemos dizer assim, não somente artigos, né, e teses acadêmicos, como livros, comentários e bíblias em seus mais diversos idiomas, como variadas versões ou traduções da Bíblia. E uma das que nós iremos citar nessa live, obviamente, é a Bíblia de Tradução Ecumênica, a TEB, né, que o pastor Leônidas e o reverendo acabou de apresentar a vocês. TEB ou TOB, né, na sigla francesa, Traduction Ecumenique de la Bible. acho que eu pronunciei o francês mais ou menos, né? Bom, gente, todos vocês sejam muito bem-vindos, é um privilégio poder ter vocês nessa live, né? Espero que a gente possa contribuir de alguma forma para o aprendizado de todos e quem sabe até mesmo ajudar também um futuro próximo aí, alguém que tem ou precisa de material para realizar um trabalho semelhante a isso. Então, desde já agradeço a atenção de todos e o prestígio que nos concedem participando dessa live conosco. Então, gente, vocês já perceberam que eu tenho dois convidados aí ilustres e eu queria apresentar eles neste momento para a gente já começar a aproveitá-los e explorá-los um pouco com relação às perguntas que nós já formulamos aqui, já trocamos uma ideia nos bastidores, e está conosco o pastor Leônidas Ramos Guelli, né? Acena aí, pastor Leônidas, que é pastor na Igreja Batista Nacional em Planaltina, da qual eu faço parte, né, com muito orgulho, ministro há mais de 20 anos, né, nessa labuta. Ele é professor, ele é teólogo, licenciado em filosofia, pós-graduado em Bíblia, tradição profética e mestre em Bíblia do Antigo Testamento. E também está conosco, né, o reverendo Isaac Góes Costa. Acena aí, reverendo. Ele que é pastor na Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, ele é ministro também há mais de 20 anos, professor, teólogo, licenciado em História, pós-graduado em História e Cultura do Brasil e mestre também em Ciências das Religiões. Então,
quero desde já agradecer a vocês pela disponibilidade de terem aceitado o convite para a gente falar um pouco sobre o tema em questão. Então, nós estamos cientes, né, e eles também, de que o tempo não nos permitirá ir além, mas nós faremos o possível aí para poder responder, né, as perguntas, né, que eu tenho certeza que vai chegar um ápice aí dessa live, onde a gente realmente vai debater um pouco sobre uma questão muito interessante, que diz respeito mesmo até a essa adição ecumênica, tá certo? Então, gente, outro ponto que nós vamos falar a partir de agora, que eu não vou, né, entrar muito em detalhes, que é sobre a Bíblia TEB. Então, tem uma pergunta e eu deixarei para os nossos convidados falarem mais à frente, onde darão um spoiler aí da mesma, tá certo? Então, pastor Leônidas, quer dar uma saudação? Depois o reverendo Isaac. Bom dia a todos, bom dia, irmão Francisco Antônio. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí, pastor reverendo Isaac, meu amigão, lá do Pará. Só de olhar para ele eu já tenho saudade do tacacá. Mas pá. Reverendo. Poxa, prazer estar aqui com vocês, né? Eu tô ansioso para o Leônidas. Porque eu sou um historiador, né, e apaixonado pelo texto, pela tradição cristã, e aí, consequentemente, a gente também tem que estar todo o tempo atento também ao Antigo Testamento, às leituras, aos instrumentos que tem hoje para se aprender a fé e aprofundá-la, né? Então eu acho que vai ser um momento muito bacana. E fazê-lo pensando no Pará é sempre melhor, porque eu aprendi a fazer teologia na região amazônica, e antes de eu vir para cá, nos anos de 2009, quando eu cheguei para essa região, antes no Pará, a gente estava falando sobre teologia amazônica. Então não tinha como fazer teologia, Bíblia e estudar fé sem levar em consideração a chuva, as águas, o povo ribeirinho, o povo da floresta. E a gente ouvia a Bíblia lembrando das águas, lembrando da caminhada. Então a gente lia a Bíblia e fazia essas reflexões através também da nossa cultura. E agora eu estou fazendo a teologia com piqui, piqui e pão de queijo, que a minha esposa é mineira, então eu estou numa incursão agora de uma teologia que tem açaí de um lado e tem piqui também, então, e pão de queijo, então está sempre bom. E eu torço para que a gente tenha um curto tempo, né, mas que seja proveitoso para todos nós. Amém. Que maravilha. Então vamos começar já com a primeira pergunta, que a gente já tem praticamente já 14 minutos de live. Mas amém, vamos tentar aí administrar da melhor maneira possível. Então, eu quero fazer a primeira pergunta para a gente já dar início a essa conversa. Sobre o cânon, né, as escrituras, a Bíblia, a pastoral, esse ministério, o campo, essa atividade religiosa, a vida pastoral ministerial, de fato, ela é muito árdua. E quando nós dizemos árdua, não estamos reduzindo, né, ou negativando a sua ação. Pelo contrário, nós estamos apenas reforçando o termo porque exige de quem exerce trabalho, dedicação, esforço, e por que não dizer amor, né? Pois tudo que fazemos ou fizermos, devemos fazer com alegria, com prazer, né? E se não faria sentido, né, estar numa posição como essa, como vocês a exercem. Então tem toda uma preparação e não somente isso, tem a preocupação, né, com o conteúdo, o cânon, né, a Bíblia, a palavra de Deus, que é oferecido não somente aos fiéis, mas ao público, às ovelhas, à pastoral, né, a esse campo. Como vocês fazem para compartilhar conciliar as tarefas cotidianas com as tarefas ministeriais ou até mesmo religiosas e acadêmicas? Vocês poderiam dar como é essa preparação? Aí eu quero começar primeiro com o pastor Leônidas. Como o senhor vê essa questão de conciliar, pastor, as questões religiosas com as questões seculares, digamos assim? Uhum. Então, Chicão, Francisco, o que acontece é o seguinte, eu estou aqui na Fica dúvida se eu pastor, te chamo Chicão ou se eu te chamo Francisco. Não tem problema, na intimidade, fique à vontade. Eu te conheço 23 anos como Chicão, estou tentando aqui bater a protocolo. Não, sem problema, pode quebrar o protocolo hoje. É carinhoso. Amém.
Então, no meu caso, eu sou um pastor de tempo integral, né? Então, eu não tenho uma atividade secular. Todas as minhas, vamos dizer assim, uma bivocacionalidade, né? Eu não tenho uma outra atividade que não a pastoral. Todo o meu exercício de vida circula em volta da pastoral. Então, eu atuo na Convenção Batista Nacional, já atuei em várias funções lá, na Convenção, como presidente da Ordem do Distrito Federal, presidente da Convenção do Distrito Federal, secretário executivo. Atualmente eu estou como diretor do Seminário Teológico Batista do Distrito Federal, STEB-DF, e também atuo como professor na área de Teologia e Filosofia da Religião, também no seminário, né? E atuo como pastor da Igreja Batista Nacional em Planaltina. Então, toda a minha atividade, ela gira em torno das questões religiosas, vamos dizer assim. Às vezes a gente precisa conciliar o tempo, organizar direitinho, para a gente poder fazer as várias funções ministeriais. Porque em algum momento eu sou pregador, em outro momento eu sou professor, em outro momento eu atuo como conselheiro, em outro momento eu atuo como pároco mesmo, vou visitar os membros, né? Minha vida familiar, então eu preciso tirar um tempo para ficar com a minha família, para atuar com a minha família, preciso cuidar da minha saúde, então também preciso tirar um tempo para academia. Então, assim, o ministério, se a gente não tomar um cuidado, ele toma o tempo todo, 24 horas, né? Porque a demanda é 24 horas. Então, se eu abrir para servir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu vou servir de manhã, de tarde, de madrugada, porque vai haver demanda. Mas eu organizo. Então, por exemplo, pela manhã eu não faço nenhuma atividade. Amanhã eu permaneço para as minhas questões pessoais. Então eu vou para a academia pela manhã, eu cumpro as minhas tarefas domésticas. Hoje a minha esposa está clinicando, por exemplo, então eu vou fazer o almoço daqui a pouco. Então, o período da manhã, hoje eu não fui para a academia porque eu vim aqui participar com vocês dessa live que é imperdível, né? Mas eu vou todas as manhãs, eu vou para a academia, faço uma caminhada de uns 4 quilômetros e tal. Então, assim, mas se eu não fizer isso, aí o tempo, assim, a demanda é 24 horas, né? Mas aí você precisa ter esse momento. Eu preciso ter um momento para estudar, porque eu preciso pregar. Então, na minha atividade pastoral como pregador e como professor, eu tenho que tirar um tempo para estudar. Não é possível pregar e lecionar sem ter esse momento de estudo e de oração, entende? Então, assim, é uma organização do tempo. É uma organização do tempo. Porque senão você tem demanda demais ou não tem demanda nenhuma. Entende? Ou você tem demanda demais ou não tem nenhuma. Então, a questão é organizar o tempo para que eu possa fazer todas as atividades que o ministério pastoral exige. Mas eu sou, assim, eu acho que eu sou um privilegiado de ser um pastor de tempo integral e ter a disposição, né? Amém. Reverendo, como é que se dá essa preparação da parte do senhor também? Eu acho que o trabalho pastoral, ele é um trabalho muito fragmentado, ele é como se fosse um mosaico de pequenas coisas. Então, eu também procuro manter amanhã. Amanhã, geralmente, quando eu não estou dando aula, né, porque eu também trabalho professor, e quando a Igreja Presbiteriana Unida precisa dos meus trabalhos também na área da teologia, eu também ajudo. Então, a gente acaba atuando como teólogo, como professor, como pastor também, e também fora os trabalhos assim, ecumênicos, sociais, que a gente acaba se envolvendo por ser pastor, né, que eu acho que também acontece com Leônidas. Hora a gente está em trabalhos sociais, eu acabo trabalhando agora nesse momento dando assistência ao pessoal que tem a ver com a dependência química, né, dando cursos, espiritualidade, assessoramento, e aí a gente acaba tendo várias atividades pequenas, e essa conciliação sempre é muito desafiadora, porque a agenda do pastor é uma agenda que requer uma certa disciplina, para que a gente dê conta. Então é uma autodisciplina muito profunda e que é sempre um desafio da gente estar conciliando processos de leitura, de estudo. Isso é
fato, né? A gente precisa de tempo para ler e estudar. Eu procuro todos os dias, então, sempre ter o meu momento devocional, ele é sagrado. Então, de manhã no caso, estou estudando, por exemplo, o Antigo Testamento, estou lendo o Êxodo, e aí é uma leitura de espiritualidade, de escuta profunda, né? Aqui e acolá eu também anoto algo, que eu vou lá para o pensamento rabínico, para uma outra interpretação, mas já é um pedaço da espiritualidade que me traz curiosidade, eu vou aprofundar, ler mais um pouco, mas a princípio é para a minha espiritualidade pessoal, do reverendo Isaac, do Isaac, né? Para mim viver a minha fé, depois a partir disso eu faço as orações pelas pessoas, as intercessões pela igreja, e por aí vai, as situações diversas, né? E aí eu me alimento, então esse é o meu momento que eu não abro mão, que eu trago para a minha vida. E aí, em outro momento, quando estou estudando, produzindo alguma coisa, aí a gente vai fazer uma leitura mais teológica, histórica, acadêmica, e burila isso de acordo com o que a gente está fazendo, se é pastoral, se é aconselhamento, né? E aí a gente vai usando outras ferramentas. Então a gente habita um mundo que é de conciliação de tarefas, organização pessoal árdua, porque não é fácil, os pastores geralmente se perdem nisso, perdemos tempo se nós não tivermos essa sobriedade, e podemos perder o contato sagrado com o texto bíblico, é quando a gente já vai para ele com um instrumental analítico, e sem passar muitas vezes por esse outro momento que é do cultivo da nossa formação pessoal na espiritualidade e com a igreja também. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem, e não é fácil, mas é um aprendizado contínuo. Eu estou sempre aprendendo. Meu filho ontem estava aqui em casa me ensinando algumas coisas. Pai, usa isso, pai, faz aquilo para otimizar melhor o teu tempo. Ele me vê e diz, olha, pai, faz isso aqui, você vai gostar. Então eu coloco às vezes um jazz aqui e aí vou ler o texto bíblico, aí a espiritualidade está melhor ainda. Muito bom. Que benção, legal. É sempre bom, né? Aproveitar essas ferramentas para minimizar realmente o tempo que a gente tem, que é curto, otimizar, né? Exatamente. Otimizar, exatamente. Otimizar, né? Otimizar. Pois bem, otimizar. Pois bem, gente. Então, o cano da Bíblia, aqui a gente parte para uma outra pergunta sobre o cano da Bíblia, que mais precisamente o Antigo Testamento, ele teve um longo período até que ela fosse composta, né? Ou seja, fosse ajuntada e tivesse a composição que temos em mãos atualmente. Poderiam falar um pouco sobre essa composição e como se deu esse processo? Reverendo Isaac, por gentileza. Eu vou falar um pouquinho, acho que o Leônidas tem mais a acrescentar, né? A gente tem que entender uma coisa, os processos do cânon, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, e aqui em particular o Antigo, eles são processos demorados, né? A gente tem aí 5.000 anos de tradição judaica, né? 2.000 anos de tradição cristã, e o processo de formação do cânon judaico é posterior às influências da tradição cristã, né? Então, assim, não é tão distante, mas é em relação à tradição cristã, né? O cânon cristão, ele já está sendo trabalhado, as comunidades cristãs já estão discutindo, já estão tendo uso desses livros, né? Claro que vai ser tudo no século IV, que vai ser a fixação do cânon, porque o cânon, de fato, considerando o uso dos livros, a produção dos livros, então a gente tem aí 300 anos de elaboração, e no século IV a gente tem a fixação do cânon, né? E ao mesmo tempo as consequências dessa fixação no mundo cristão, que é muito variada, porque a gente vai ter a tradição católica depois desenvolvendo elementos do cânon, a gente vai ter a tradição protestante depois revisitando o cânon, a gente vai ter a tradição dos ortodoxos com livros diferenciados nas várias igrejas, mas nesse momento aí do século III e IV, eu acho que o cânon hebraico ele já começa a ser fixado, né? Em relação até com a questão cristã, com os conflitos com a tradição cristã. Claro que a gente tem antes a Septuaginta, que foi elaborada já dentro da relação dos judeus no campo do mundo helênico e a necessidade de traduzir o mundo judeu, mas eu acho que está nesse momento aí do século III que vai começando a ter a necessidade dos judeus se definirem até em relação ao uso que os cristãos começaram a fazer da literatura judaica. E esse momento eu diria que a formatação da identidade dos judeus pós-destruição do templo, que vai fazer com que surja dali uma tradição judaica rabínica e que vai tendo uma
a outra diferença que hoje muita gente que fala de judaísmo, cristianismo, acha que o judaísmo bíblico é tal qual vivido no mundo judaico. Não, o judaísmo ele é um outro judaísmo com referência ao mundo judaico. Depois que o templo se destrói, eles são espalhados. Então a gente vai ter uma reelaboração disso. E a construção dessa identidade judaica, após a destruição do templo, com a sua identidade em relação aos cristãos, o uso dessa literatura, as perseguições, como que vai se constituir não só a cultura, mas a identidade e a sua fé nesse outro momento, tal qual teve quando eles foram para o exílio e tiveram que gestar essa literatura. Então a gente tem um cânon judaico que foi suavemente sendo processado, né, com uma história própria que tem muito a ver com esses movimentos nos quais os judeus entraram, principalmente após a destruição do templo. Mas é uma história de conflitos, não é uma história simples, é uma história de afirmação do ser judaico, do ser judeu, né, em meio às perseguições, aos conflitos. Então há todo um caminhar, né? Então o que a gente tem hoje, quando alguém pega a Bíblia, tem uma história linda e uma história de conflitos e desafios por trás, muito bonita, né? Que tem aí a tradição oral, que tem os rolos, que tem comunidades por trás da elaboração desses rolos, que por isso que a gente tem variáveis textuais quando a gente pega os textos, porque eles nascem de comunidades diferentes, assim como o cristianismo, por trás comunidades, experiência viva de pessoas com a fé e que vai registrar depois do mundo oral para a tradição escrita. Então a gente tem aí um panorama muito bacana para a gente poder estudar e lê-los, mas é uma história lenta, gradual, de processos de leitura, de registro, de vivências, e eu diria, de fé, de muita fé em meio às perseguições. Amém. Pastor Leônidas? Então, eu concordo com o pastor Isaac. Falando sobre o Antigo Testamento propriamente dito, o que acontece? Uma coisa que a maioria de nós não percebe, porque nós temos a Bíblia nas mãos, completa, escrita, né? Sim. E a gente acha que sempre foi assim. E não foi assim. O texto do Antigo Testamento, ele não era um texto para ser lido. Ele era um texto ouvido, né? Era uma literatura de ouvintes. Então o Antigo Testamento ele não começa com a escrita, ele começa com a fala, com as histórias orais, com as tradições orais. Depois essas tradições orais são escritas, né? São fixadas num tempo mais antigo, em material de pedra, e depois em material de argila, depois em material de rolo, de pergaminhos. Então, a composição desses textos, eles não são de um processo simples e curto, é um processo muito longo. Então, o Antigo Testamento demandou um tempo e houve tecnologias, né? À medida que foram desenvolvendo tecnologias. Então, da parte oral, passou para a parte escrita. Também o que acontece? Os textos não ficaram prontos e não receberam um aval de autoridade, ou se tornaram textos autoritativos para a comunidade hebraica, ao mesmo tempo. Então, você percebe que, além do texto ter sido fixado, ainda demandou um tempo para que ele recebesse, vamos dizer assim, linguagem figurada, o carimbo da autoridade. Isso não foi de uma hora para outra. Você pega um exemplo, o profeta Jeremias, tem um texto dele no confronto com um profeta Ananias, lá no palácio. Você vê nitidamente que o povo não acreditou no profeta. Eles ficaram do lado do profeta Ananias. Então você percebe que o profeta Jeremias, que hoje nós não discutimos a inspiração dele, a autoridade do texto, não foi reconhecido como autoridade do tempo dele. Então esse processo de autoridade também é um outro processo, que é esse que o pastor reverendo Isaac apontou aí, que lá para o 3º século, começa realmente no final do 1º século, que a coisa começa a ser constituída. Então o texto passa por uma tradição oral, por uma tradição escrita, por um processo de autoridade,
por um processo de transmissão, né? Para você ter uma ideia, assim, muitas pessoas também não percebem, nós estamos no processo canônico até hoje, nós não saímos do processo de canonização dos textos. Por quê? Porque todas as vezes que nós transmitimos o texto para alguém, nós compartilhamos o texto e transmitimos o texto, nós nos tornamos participantes do processo de canonização. Nós estamos no processo de transmissão, entendeu? Então você vê assim, esse processo de canonização são etapas. E quando surgiu então o texto alexandrino, em grego, né, nós costumamos chamar de Septuaginta, mas a gente sabe que os livros eram fluidos, né, não tinham um cânon fixado em grego. A gente costuma dizer da Septuaginta, mas a gente sabe que há uma fruição ali entre textos distintos. Então hoje, por exemplo, a gente prefere até usar o termo cânone alexandrino, ou seja, textos em grego. Né? A igreja cristã do primeiro século, que logo com o trabalho de Paulo e de outros missionários anônimos, à medida que o cristianismo vai se expandindo pelo Império Romano, a língua franca dos cristãos era o grego, não era o hebraico. Na verdade, até os judeus da diáspora não sabiam hebraico, também utilizavam o grego. Entende? O grego. Então, o que acontece? Quando os judeus resolveram criar uma oposição, é porque no final do primeiro século, a gente tem certeza assim, que todos os dois grupos, tanto os gregos, tanto os cristãos quanto os judeus, queriam dizer para o Império Romano que um não era o outro. Eles queriam fazer a distinção. Então, os cristãos queriam dizer para o Império Romano, após as guerras judaicas de 66 a 70, os cristãos queriam dizer, nós não somos judeus. Nós não estamos, de certa forma, alinhados com aquele povo beligerante da Palestina. Os judeus, por sua vez, queriam dizer, já que já havia começado algum confronto entre os cristãos e o Império Romano, por exemplo, com o próprio Nero, né, o último dos imperadores augustinianos, da dinastia augustiniana, quando ele manda matar alguns cristãos, por exemplo, coloca a culpa nos cristãos de terem incendiado Roma. O último dos imperadores flavianos, que é o Domiciano, por exemplo, já emplaca um início de perseguição mais concreta contra os cristãos, ali entre 91 em diante, ali, depois do Tito, né? Então você percebe que os judeus já queriam dizer para o Império isso. Nós não somos os cristãos, que vocês já andaram matando alguns no Coliseu, já andaram prendendo alguns, nós não somos os cristãos. Então, em oposição de judeus e cristãos, forma-se o cânon judaico, né, como nós temos na Bíblia protestante. Mas o reverendo Isaac tem toda a razão. O judaísmo medieval, o judaísmo do quarto século, do terceiro século, o judaísmo medieval e contemporâneo, então, é que tem nada a ver. Tem nada a ver com o cristianismo, com o judaísmo do primeiro século. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, com sinceridade, né? Espero que todos compreendam, não se escandalizem. Eu desconfio que nem o cristianismo contemporâneo é a mesma coisa do cristianismo primitivo. Quando o cara começa a dizer, nós somos igreja primitiva, vamos voltar para a igreja primitiva. Eu desconfio que aqui não é um 7-1 do cara. O cara tá. Eu não acredito nisso. Quando o cara fala, não, vamos voltar à igreja primitiva. Eu paro de ouvir, camarada. Já tem que ficar com o pé atrás, né, pastor? Com os 2 pés atrás. Então, assim, desculpa, espero não escandalizar, mas também uma construção histórica. O reverendo é historiador, ele sabe, o protestantismo moderno, contemporâneo, é uma questão histórica, é um processo de transformações históricas, sociais, enfim. Então, assim, eu também não vou entrar nessa questão, eu estou querendo só citar a questão do judaísmo, né? Sim. Ok. Porque senão nós fazemos outra live. Quem sabe, né? Então, esse processo é lento.
Então, uma vez eu brinquei, teve um colega aqui na igreja pregando, né? Ainda era meu amigo, eu acabei brincando com ele, né? Ele chegou dizendo assim, que quando o Neemias chegou em... quando Isaías, ele diz assim, quando o profeta Isaías leu o livro de Neemias, o Isaías chorou muito, impactado com a destruição de Jerusalém, e papapá, e eu fiquei ali, né? Eu falei, olha, na tradição, o Isaías é anterior ao Neemias. A personagem, o profeta Isaías, é do 8º século. O Neemias é do 6. Ou seja, o profeta Isaías mesmo já tinha morrido 200 anos. Então, quando surgiu Neemias. Então, como é que o Isaías poderia ter lido Neemias, que foi escrito 200 anos depois da morte dele? Então, eu pensei numa teoria moderna do Isaías. Eu falei, esse cara acredita no trito Isaías. Ele imagina que tem uma escola isaiana e um dos Isaías leu, né, alguém aí da escola isaiana leu Neemias. Aí eu brinquei com ele e falei, poxa, pastor, eu não sabia que o senhor acreditava na doutrina, na teoria do trito Isaías. Aí ele olhou para mim, o que é trito Isaías? Eu falei, esquece, pastor. Deixa pra lá. Ele não é cronologia bíblica. O profeta Isaías mesmo, histórico, ele não leu Neemias. Não pode ter lido Neemias. Ele já tinha morrido. Então, o que acontece? Quando você pega um texto já pronto, e ele pegou o cânon protestante, né? Neemias vem primeiro na Bíblia, e Isaías vem depois. E ele achou que aquilo era cronológico. Então, o Neemias viveu primeiro, e Isaías viveu depois. Mas não pode ler isso aí desse jeito. Ele não está falando sério. Entende? Então, quando você pega o livro pronto, você acha que está pronto desde sempre. Não estava pronto desde sempre. Textos foram sendo compostos gradativamente. Há uma influência oral enorme nos textos, tanto do Antigo quanto do Novo. Os textos não estavam nas mãos das pessoas, aquilo estava na mão dos sacerdotes, era lido para o povo ouvia, o povo não lia, o povo ouvia. Depois, esses textos são ampliados, recebem um caráter autoritativo, entende? E depois, em oposição, a fixação de lista canônica, como aí o reverendo explicou. Amém. Bacana. Realmente, se a gente for falar muito sobre a questão do Antigo Testamento, essa composição, realmente seria só uma live mesmo. Mas vamos partir para frente. Mas pegando esse gancho aí sobre os processos, né, de certa forma, de canonização, se há várias versões e traduções, como compreendemos essa diferença entre o cânon bíblico pela Septuaginta e do cânon atualmente adotado por nós cristãos, né, protestantes ou reformados? Pastor Leandro, se eu quiser aproveitar aí. Então, para falar um pouco sobre essa questão. Acho que pegando o gancho que o senhor mesmo falou, né, agora no finalzinho. Tá. Então, assim, o cânon católico, vamos dizer assim, que adota uma organização a partir, vamos dizer assim também, a partir da Septuaginta, a partir do texto grego, ele tem alguns livros a mais do que os nossos. Sim. É fato que a igreja antiga e a igreja medieval liam esses textos, conforme esse cânone católico. Eu vou usar assim, isso é bem genérico, tá? Mas é para ficar compreensível. Então, assim, o texto canônico era utilizado pela igreja antiga e pela igreja medieval, como está o cânone católico. Os judeus adotavam o cânone conforme está na Bíblia protestante. Sem os livros, mas de uma outra organização, mas com esses mesmos livros que nós adotamos da Bíblia protestante. A igreja antiga e a igreja medieval faziam a distinção desses dois livros, dessas duas coleções de livros do Antigo Testamento, entre livros canônicos, que são os mesmos que os judeus e os protestantes reconhecem, e os deuterocanônicos.
ou livros eclesiásticos, livros para serem lidos na igreja, mas não era considerado canônico. O próprio São Jerônimo usava essa expressão, livros canônicos e livros eclesiásticos. Então, os canônicos seriam os 39, como nós utilizamos na Bíblia protestante, evangélica, vamos dizer assim, e os outros 5 mais os acréscimos, os 7 mais os acréscimos, eram considerados livros eclesiásticos. Na Reforma Protestante, não pelos luteranos, mas especialmente pelos ingleses, e depois pelos reformadores, John Knox, o próprio Calvino, houve uma ruptura com esse cânon antigo e medieval. E eles falaram, se não é livro canônico, é livro eclesiástico, então é apócrifo. E tirou do cânone evangélico, protestante, reformado, como você queira chamar. Eu vou chamar de evangélico porque é uma palavra mais elástica. Evangélico, entende? Esse texto, como nós temos hoje nas várias Bíblias da Sociedade Bíblica, os textos evangélicos. A Igreja Católica, no Concílio de Trento, que é considerado um concílio pós-reforma, 1546 a 1560, alguma coisa assim, um ano a mais, um ano a menos, não tenho certeza, a Igreja Católica, num processo de contra-reforma, canonizou esses livros, num concílio, né? Num concílio ela canonizou esses livros, entendeu? E aí, hoje a Igreja Católica não faz a distinção entre livros canônicos e eclesiásticos. Eles usam canônicos e deuterocanônicos, ou seja, num segundo momento de canonização, em 1500, século XVI, meados do século XVI, 1550. Então, hoje, para eles, é canônico, é deuterocanônico, é canonizado num segundo momento. Mas você percebe que esses processos se dão no conflito, eles não se dão no diálogo. Eles não se dão no diálogo, eles se dão no conflito. Então, assim, é porque nós não queremos ser judeus, a gente adota isso. É porque os judeus não querem ser cristãos, ele adota o outro. É porque os católicos, os protestantes não querem ser católicos, adotam o outro. Porque os católicos não querem ser protestantes, adotam o outro. Percebe? Então, isso não se dá no diálogo da igreja, se dá no conflito da igreja. Então, eu acho que nós, por exemplo, eu como professor de Antigo Testamento, eu peço para os alunos lerem os textos deuterocanônicos, ou apócrifos, como os evangélicos dizem. Eu peço que leiam. Eu falo para eles comprarem uma Bíblia católica de estudo, a Bíblia Tebe ou a Jerusalém. A Tebe é Jerusalém eu tenho. Tem os livros, muito boa, a Bíblia Tebe, a Bíblia de Jerusalém, e leiam esses livros, para compreender, né, a realidade desses livros. Entendeu? Mas o processo é mais ou menos esse aí. Eu estou dizendo muito a grosso modo. Reverendo? Eu acho que a gente tem que ter, pelo menos assim, no horizonte histórico, uma clareza. Há processos acontecendo dentro dos diversos cristianismos. Hora de conflito, hora de afirmação de identidades, hora de construção de referenciais da fé. E isso, de fato, turbinou não só no mundo protestante, como no mundo romano, quanto no mundo ortodoxo. Porque também os conflitos entre o mundo ortodoxo e o mundo católico se refletem nas suas escrituras, se refletem nas suas tradições, porque não tem como a gente separar a história desses cristianismos dessa relação entre interpretação e cosmovisão desses povos. Por exemplo, o cristianismo era variado. Então a gente tem que considerar esses movimentos que estão por trás do cânon. Também a doutrina, a teologia, que é outra questão, né? Então a própria Bíblia já é a interpretação da experiência vivida, que vai para o mundo oral, passa pelos símbolos, pelos ritos, pelas experiências, pelos arquétipos, e aí a Bíblia já é experiência vivida traduzida no registro oral, da linguagem. Então Deus vai sendo catalisado no símbolo. Esse símbolo vira linguagem, se expressa, né, numa fonética, numa grafia. Depois a gente interpreta isso. Então a Bíblia tem interpretação dessa experiência. E quando a gente faz teologia, a gente está interpretando a interpretação da interpretação. Só que quem lê a Bíblia, o cidadão comum não percebe nada disso.
o cristão que está ali no dia a dia da sua fé não percebe que tem interpretação da interpretação da interpretação. Ele pega a grafia e ele acha que aquilo basta, mas a grafia tem uma história de toda uma construção de identidade, de cânon, de leituras, de escritos, de comunidades. Isso que a gente tem que ter em mente muito claro. A Septuaginta foi a elaboração de ponta que teve da carência dos judeus no mundo helênico. Como é que a gente explica a nossa fé para dentro de um universo que pede da gente tradução, porque nós vivemos no outro mundo, não está mais naquele mundo judaico de uma certa proteção, agora a gente está dentro de uma realidade diferente, né? Então, no início do cristianismo, a Septuaginta foi a grande contribuição, né? São Jerônimo vai e desenvolve. A Vulgata atravessa o mundo medieval como o grande parâmetro, né? Só que quando chega lá em Calvino, Lutero, já tem outros movimentos do próprio mundo renascentista, do mundo moderno que estava surgindo, de ferramentas interpretativas da própria teologia, da Bíblia. Quando a gente pega Lutero, Calvino, a gente vê que eles estão usando instrumentos próprios do seu contexto para interpretar a Bíblia, né? O Lutero, quando fala de Jesus Cristo como o cânon dentro do cânon, né? E que hoje, para muitos protestantes, é bom nem falar nessas coisas, porque a gente já lê numa chave doutrinária a Bíblia. E aconteceu isso com o catolicismo romano. O catolicismo romano foi antes do Concílio de Trento e dos concílios de Trento, né? Mas ele se tornou outro, um cânon, uma prática, uma relação com os protestantes. Então a gente tem aí cristianismos que estão se relacionando e se definindo em relação ao mundo do cânon do Antigo Testamento e do cânon do Novo Testamento, né? A Thebe, me parece que ela é uma literatura do século XX, fruto já de um outro momento, onde os cristãos se confrontaram com realidades que os puseram para sentar. Então, o nazismo, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, o cânon, as interpretações foram colocadas em suspense porque a vida estava sendo destruída. Então, judeu, cristão, luterano, romano, todo mundo teve que sentar e dizer o que faremos juntos para nos salvarmos e salvarmos o nosso mundo e a nossa vida. E isso fez com que aproximassem. Então, o próprio movimento ecumênico, ou o movimento bíblico, ou as teologias que fizeram com que teólogos se encontrassem, tem muito a ver com o mundo do século XX. Então, a Thebe é um esforço, por exemplo, dos cristãos num outro momento, que agora a gente teve aproximações existenciais, sociais, políticas, econômicas desse nosso mundo, e aí, nesse outro momento, a gente pôde ouvir agora as nossas histórias e demandas com um pouco mais de liberdade, e rever as nossas posturas, e revisitar a nossa literatura. E os cristãos, por exemplo, a gente que faz teologia protestante, né, a gente hoje tem uma leveza para poder ir lá para o mundo da patrística e revisitar isso, né, e ver, olha, por que a gente tem essa teologia e não aquela? Isso é muito importante. Isso vale para o judaísmo também, porque a Thebe tem especialistas judeus dentro dela que contribuíram e de várias igrejas. Como isso foi possível? Numa disposição diferenciada agora de revisitar a nossa história, sem perder a nossa identidade, a nossa teologia, nossos referenciais, mas ouvindo o outro, construindo pontes de diálogo, não para unificar, mas para produzir uma teologia que seja um pouco desarmada e permita a gente revisitar o que tem de comum, a tradição judaica, né, os vários manuscritos, e também a nossa própria história de fé, já que a gente tem proximidades, né, com a tradição cristã e judaica. Muito bem. Bacana. Que legal. Tinha uma pergunta que eu iria fazer aqui logo depois, sobre essa questão, se realmente as versões ou traduções das escrituras, elas vieram preencher essa lacuna, né? Porque a gente percebe que existe alguns trechos ou palavras, até mesmo expressões raramente usuais no meio, raramente usuais, que nós não usamos, né, no meio eclesiástico, né, que dificulta muito essa dificuldade, né, de compreendermos o texto ao passar. Será que essas versões, rapidamente, elas viriam preencher essa lacuna, a fim de que tanto o ouvinte como o leitor ele pudesse entender de fato o que o autor do livro queria dizer? Reverendo, se eu poderia falar um pouquinho sobre essa questão? Será que essas versões ou traduções vieram preencher um pouco dessa lacuna
do leitor e do ouvinte compreender o que realmente o autor do livro ali, seja como nós estamos falando do Antigo Testamento, né, algum livro do Antigo Testamento, a gente poderia entender o que ele realmente queria dizer para nós? Olha, do ponto de vista da linguística atual, a gente não consegue chegar lá mais, né? A ideia de que a gente consegue entrar e adentrar na câmara e ouvir, literalmente, captar a fala, a linguagem, a experiência ali total, isso daí não existe. Do ponto de vista linguístico, a gente está acessando a experiência de fé através de símbolos, de referenciais, do texto, né, também de uma tradição vivida, né, a tradição, seja judaica, por exemplo, ela é uma tradição vivida. Ela foi sendo reelaborada, sim, mas ela é concreta, ela é vivida, ela é de uma espiritualidade que passa, mas essa espiritualidade é reinventada. As referências, elas têm dentro de si uma multiplicidade de vozes. O que nós temos hoje são aproximações, seja do ponto de vista linguístico, seja do ponto de vista histórico, o que a gente tem são aproximações dessa fé vivida, né? E que não tem como separar totalmente essa fé, mesmo escrita na grafia, registrada no documento histórico, na literatura, no livro da fé, das comunidades. Mas a gente não tem como acessar aquilo, a gente tem aproximações, a gente tem possibilidades, né? Tudo são possibilidades interpretativas, e aí, como a tradição ela é também viva, ela nos ajuda, né? Ela nos ajuda a gente ter, pelo menos, referências, mas tudo são aproximações, né? As traduções, elas são fruto de momentos históricos, de necessidades, como a Septuaginta, como a própria Reforma, né? Então elas emergiram, algumas emergiram como hoje, da necessidade de ferramentas, né? Tem o Johann Königs, que é um biblista, grande biblista católico, que faleceu inclusive esse mês, né? Uma perda enorme. Ele dizia assim: eu acompanhei a Bíblia, uma versão oficial da Conferência Episcopal Italiana. Ele diz assim: 25 anos eu acompanhei essa produção e essa literatura. E em 25 anos nós tivemos que atualizá-la 3 vezes, porque a língua foi mudando, né? A língua foi mudando, e ele disse assim: se a gente pegar agora para ler Guimarães Rosa, a gente tem que ter algum dicionário do lado, para a gente poder acessar esse português que já se reelaborou, e para entendê-lo. Então a gente tem emergências da própria cultura hoje, da realidade, dos grupos, né, dos povos, das culturas, né, que a gente tem que traduzir. E no passado a gente teve a emergência das traduções em função mesmo dos conflitos. Então tem uma história sangrenta, a BBC tem um material sobre isso, a história sangrenta das traduções. Porque foram conflitos, Wycliffe, Hus e Tyndale, a gente tem todo o próprio Lutero, né? Então a Reforma se funda e Lutero escondido lá no castelo traduzindo. Então tem relações de poder por trás das traduções. Hoje a gente tem um momento diferenciado, que há uma contribuição do instrumental linguístico, analítico, antropológico, que nos ajuda a constituir formas. Então a Bíblia na linguagem de hoje, alguns criticam, mas os ribeirinhos lá da Amazônia, quando eu fui pastor naquela região, eles adoravam a Bíblia na linguagem de hoje. Academicamente, eu vi várias críticas, mas para eles que não entendiam o João Ferreira de Almeida, foi uma bênção, né? Do ponto de vista acadêmico, um pouco aquém algumas coisas, sim, porque ela visava, de fato, alcançar esse povo simples. E quando a gente lia, os ribeirinhos entendiam a palavra de Deus, com todas as suas limitações daquela tradução, mas ela se predispunha àquilo, né? A Tebe, por exemplo, se predispõe a trazer as perspectivas diferenciadas, registradas dentro de uma Bíblia, sem subtrair as tensões e cair em detalhes que não ajudam, mas colocando pelo menos as possibilidades nas notas, as divergências, as convergências, para nos ajudar a ver essa riqueza dos cristianismos, usando a estrutura judaica, né, do cânon judaico, que vai, no caso, se aquela pessoa que o Leônidas citou tivesse a Tebe, ele não ia cair naquele problema, né, do Jeremias. Não teria. Então as traduções servem a várias finalidades, mas elas nos ajudam. Hoje elas são um imperativo, não tem como.
A Bíblia de Jerusalém, quando eu fiz teologia, o meu professor era o padre Francisco Ribot, e francês, que vivia na Amazônia, e o professor Ananias, pastor batista. Então, eles dois, numa coisa diziam, a Bíblia de Jerusalém é muito boa no Antigo Testamento, vão lá, pesquisem nela também. Então, era uma riqueza muito grande, eu lembro que era fantástico. Então, eu diria que elas contribuem para o fazer teológico e contribuem também para a leitura do povo mais simples, que muitas vezes, numa linguagem rebuscada, e num Brasil que lê pouco, a Bíblia é desafiadora, ela não é um livro fácil. A Bíblia não é um livro fácil, ela é um livro difícil. Você abre lá o Êxodo, aí você lê o capítulo 17, 18, 16, você tem ali registros de documentos históricos, você tem ali genealogias, você tem ali registros de memórias, narrativas. Então você tem vários modelos dentro do texto. E aí, num nível, ela é difícil. Ela não é fácil, por isso a gente tem muita bobagem, ainda mais no Brasil, numa cultura que as pessoas leem fragmentada a Bíblia, tira do contexto, e inventam doutrinas das mais loucas e malucas que tem. Isso tudo advém dessa falta de carinho e qualificação no estudo. Ok. Se eu não me engano, nós temos 4 minutinhos para a gente encerrar. Será que a gente podia fazer uma segunda parte agora? A gente entra e sai? Pode ser? Porque aí a gente falaria só um pouquinho, algumas perguntas que eu acho que seria o ápice dessa live, assim como o Cano. Falar sobre o Cano, gente, realmente é espetacular. Mas aí eu queria falar só um pouquinho, queria que os nossos convidados falassem só um pouquinho sobre a TEB e sobre a questão do ecumenismo. Eu acho que talvez isso esclareceria um pouquinho nessa live sobre essa questão. Pode ser? A gente pode sair e voltar só para a gente fazer essa segunda parte, fechar com chave de ouro? Quantos minutos aí a gente dá? 5 minutos? Eu vou sair agora, aí eu já convido vocês e a gente conversa para a gente não perder esse registro, porque com certeza vai entrar para a história. Tá fechado. Tá bom? Pessoal, vocês que estão aí conosco, nos acompanhando, nós vamos sair e retornar rapidinho só para a gente fazer a segunda parte, para a gente não perder essa primeira parte, né, que nós falamos sobre o Cano. E eu creio que se a gente continuasse, a gente teria muito mais assunto para falar sobre essa questão e partir para a outra parte, que é falar um pouquinho sobre a TEB, o ecumenismo, essa proposta que a Bíblia de Estudo TEB ela apresenta, tá bom? Então já vamos sair agora e já retornamos e aguardamos vocês, se possível. Um abraço a todos.